Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Boa noite, pela paz da graça divina, perante ao Senhor Jesus. Hoje estou na salinha tipo escritório devido a uma reforma que está falhando no meu quarto. E hoje estou retomando os termos bíblicos no nosso blog. Hoje é o sexto sermão bíblico, porque o quinto sermão bíblico fala sobre um livro que eu ainda não tenho no momento. Vou ter que esperar o pagamento do patrocinador, que hoje, o pagamento do patrocinador do mês de agosto, ele vai ser jogado, porque evidentemente chegou 2 cartas no final do mês. Esse sexto sermão bíblico, ele vai falar sobre um tema onde muitos casais, sejam de noivos, sejam de casados, ou sejam de reconciliados, que vai tocar o seu coração, mas que você entenderá o porquê de sair. O ter escolhido neste sermão bíblico 6 eu vou falar sobre um tema que vai edificar muitos casais. Sobre casamento. Quais são os cuidados na hora de preparar seu cônjuge segundo os princípios bíblicos? E para isso, eu tenho um tema em primeira carta de Paulo aos Coríntios 7, o versículo é do 11 e diante. Todavia os casados mandam, não eu, mas o Senhor, que a mulher nessa parte do marido. Se porém se apagar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não Senhor, algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não deixe, porque o marido descrente é santificado e a mulher descrente é santificado do marido. Interessante, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são salvos. Então, do versículo 10 ao versículo 14, ele diz assim, que um homem ou uma mulher nunca pode estar sozinho, ainda mais mulher, porque a mulher carente ou a mulher solteira, às vezes ela pode se desviar do caminho através do amor. E esse amor que é invólucro, ele pode acarretar certos problemas, como a pergunta das carnes sacrificadas pelos idólatras, pelas potestades. Aí no capítulo 8, versículo 10, ele diz assim: porque se alguém diz que
que tem ciência sentada à mesa do teu desejo. Não será a consciência do que o fraco será induzida a comer as coisas sacrificadas aos ídolos, e pela tua violência vencerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Muitas pessoas se perdem confundindo paixão com a atração sexual. A atração sexual não é amor. E isso cairá num grave erro, que é duvidar-se da pessoa pela graça proveniente das obras de Deus. É muito perigoso isso. Por isso, se você quer agradar o seu marido ou sua mulher com o amor, que diz em 1 Coríntios 7,34, a diferença entre a mulher casada e a virgem, a solteira que cuida das coisas do Senhor para 60, tanto no corpo como no espírito. Quando é casada, cuida das coisas do mundo, e que como agradar o marido. Ou seja, darmos de santificação ao casamento blindado. E nessa situação você pode ter certeza que o amor verdadeiro ao seu cônjuge possa agradecer por nós em milagres e bênçãos maravilhas pela formação de família, porque tanto o homem e a mulher juntos possam dar ações de sua devida graça. Isso está lá em Salmo 107. Salmo 107. O versículo do 21 ao 22. Ele diz assim: louve o Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e que ofereça sacrifícios de louvor e relata suas obras com regozijo. Cada vez que você oferece um voto para o seu pai ou sua mãe, ou pelo filho, diante de um matrimônio, esse matrimônio ele tem que ser sinceramente com firmeza. O que quer dizer sinceramente com firmeza? Para comprar todas as obras em que, se devidamente o filho pedir diante as coisas do próprio pai, o pai os fará, ou a obra vem e aconteça. Então, o casamento realizado por Deus tem que ter sinceramente com firmeza. Aí você vai ver uma diferença entre amor verdadeiro e o paixão da vida com uma ministração da pastora Andréa Rocha. Solta o vídeo. O Senhor falou de forma abundante no meu coração
me dirigindo realmente a trazer essa mensagem aqui nesse culto das 7. O culto das 10 será uma outra mensagem. Vou estar ministrando às 18 horas lá em Parque Cuiabá com uma outra mensagem. E para esse povo aqui, das 7 horas da manhã, o Espírito Santo me dirigiu a pregar sobre amor intenso e coração inteiro. A primeira característica, então, que deve fazer parte da nossa vida cristã é amar intensamente o nosso Deus. Precisamos, querido, estar apaixonados por Jesus todos os dias da nossa vida. E aí você fala assim, Andréia, mas paixão? No entendimento do mundo, a palavra paixão tem uma conotação ruim, né? Essa palavra, segundo o entendimento do mundo, a paixão, ela não é uma boa palavra. Realmente, algumas pessoas chegam a fazer coisas assim muito sérias quando estão apaixonadas, porque a paixão cega. Algumas são levadas até a cometer uma tragédia por causa da paixão. Só que eu decidi pesquisar no dicionário o que na verdade significava essa palavra paixão. E eu me surpreendi, porque no dicionário diz que paixão também significa amor intenso. E eu me regozijei e me alegrei ali, porque eu falei, sim, Deus, então eu posso reafirmar com propriedade que nós devemos e podemos sim estar apaixonados por Jesus. Quando nós dissemos então que estamos apaixonados por Jesus, nós estamos dizendo que nós amamos Jesus intensamente. E há uma referência na Bíblia, querido, que fala sobre isso. Vamos abri-la no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28. Esse versículo vai dizer ao nosso coração exatamente isso. Nós podemos e devemos ser apaixonados por Jesus. Aleluia. Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28. Na minha Bíblia tem como título, O Grande Mandamento. Amém? E essa passagem diz, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, lhe perguntou, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Você pode ler juntamente comigo esse verso, a partir dali o verso 30. Diga, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amém? É por isso que nós podemos e devemos reafirmar que nós podemos estar apaixonados por Jesus. Esse é o grande e maior mandamento. A Bíblia diz que cada um de nós, eu e você, devemos amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as forças que há em nós. Amém? Muitas pessoas amam intensamente o seu marido. Outros amam intensamente a sua esposa. Outros amam intensamente os seus filhos. Alguns, irmãos, têm amado intensamente o seu trabalho. Outros amam intensamente viajar. O que será que nós estamos amando intensamente? Precisamos refletir sobre isso. Porque se há alguém que nós devemos amar intensamente, é a Deus.
Se há alguém que nós devemos amar acima de todas as coisas, é o Senhor Jesus. E nós devemos todos os dias das nossas vidas fazermos essa reflexão. Será que eu tenho amado intensamente o meu Deus? O Deus que me escolheu? O Deus a quem eu me entreguei? Ou todas as outras coisas estão substituindo o lugar dele? Estão entrando como prioridade na minha vida? É a Ele que eu devo amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento e com todas as forças que há em mim. O meu amor por Ele precisa estar em dia todos os dias da minha vida, porque isso vai fazer diferença. E aí você me pergunta, Andréia, como que eu posso fazer esse teste na minha vida? Como é que eu sei que o meu amor por Deus está em dia? Como é que eu posso responder a essa pergunta? A primeira forma de reconhecermos se esse amor está em dia na nossa vida está no Evangelho de João, capítulo 14. Você está em Marcos e você vai para João. João, capítulo 14, versículo 21, é uma das palavras na Bíblia Sagrada que faz o meu coração saltar de alegria. Eu creio que cada um de nós sairá dessa reunião sabendo que devemos amar o nosso Deus intensamente e termos um coração fiel. Amém? Esse é o propósito do Espírito Santo. Eu creio que Ele é quem vai convencer você. A primeira forma, então, a primeira maneira de reconhecermos se o nosso amor por Deus está realmente intenso, se estamos realmente apaixonados por Jesus, está em João, capítulo 14, verso 21, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Está claríssimo, querido. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse "e" faz toda a diferença nessa frase. O Senhor está dizendo para nós, e essas são palavras de Jesus: quem é que me ama? É aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os pratica. Você tem os mandamentos? Você tem os mandamentos? Levante a sua Bíblia. Temos? Todos temos os mandamentos? Está conosco, né? Temos praticado? Aí só você que pode responder. A Bíblia, ela é um livro de conhecimento. É a santa palavra de Deus. Mas Jesus está dizendo para nós que se nós não colocarmos essa palavra em prática, nós não o amamos. Isso significa dizer que para Jesus, praticar é o que vai fazer toda a diferença. Ele está dizendo para mim e para você: Andréia, Marlene, Débora, João, você me ama? Então guarda a minha palavra. Pratica a minha palavra. Coloca o que está na minha lei em prática. Guarda os meus mandamentos. Se você fizer isso, você vai estar dizendo para mim que você me ama de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as forças que há em você. Quem ama tem os mandamentos e pratica. Se você não está praticando, o Senhor está dizendo de uma forma muito clara aqui que você não ama a Deus.
O verso 24, vá um pouquinho mais para baixo. Ele está reafirmando isso. Algumas coisas na Bíblia estão claríssimas, né? E essa é uma delas, está tudo muito claro aqui. O 24 diz, quem não me ama, o que que faz? Não guarda as minhas palavras. Se você não pratica o que está escrito aqui, o Senhor Deus está dizendo, você não me ama. Porque falar de amor, ministrar amor, cantar o amor é fácil. Mas o amor precisa ser vivido. Uma coisa é a palavra estar aqui. Outra coisa é ela ser aplicada na nossa vida. Se somos cristãos verdadeiros, a palavra precisa ser praticada, porque nós daremos conta a Deus. Semana passada, o meu pastor Leonardo Silva ministrou algo ao nosso coração, a toda a igreja, falando de toda essa tecnologia, né, de toda essa modernidade que estamos vendo aí. E há algumas pessoas que querem fazer do evangelho um evangelho de inclusão, onde elas querem colocar na Bíblia algo que não está. Na verdade, alguns estão querendo ter a sua própria Bíblia. É assustador isso. Andréia, porque eles estão dizendo que isso aqui está desatualizado, que na verdade não é bem assim. E tem alguns que fazem uma expressão assim, não, mas Deus entende. Deus entende. Se entende. Você pode se modernizar, querido. Você pode trocar o seu celular a cada 3 meses. Você pode participar de toda essa tecnologia que está aí mudando a cada dia, mas essa palavra, eu digo a você, ela não vai mudar. O Senhor diz, céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Se tem alguma coisa que você não deve ficar tecnológico e moderno, é na palavra de Deus, porque você vai ser julgado pelo que está escrito aqui. A Bíblia não está se atualizando, ela já foi escrita e aqui há tudo para nós. Não saia dessa palavra. Pratique essa palavra do jeito que está escrito aqui. O Senhor está dizendo, se você me ama, eu te dei a minha palavra, agora pratica. Eu quero que você pratique, aí você vai me amar. Amém? Essa então é a primeira maneira de nós entendermos se o nosso amor por Ele está realmente em dia, praticando a palavra. A segunda forma de identificarmos se o nosso amor por Ele está em dia é verificar em que lugar Ele se encontra. Será que realmente Ele tem sido prioridade? O que a Bíblia diz em Mateus 6,33, não precisa abrir, eu leio para você. Buscai em primeiro lugar o reino de... Em qual lugar? E todas as demais coisas vos serão... Deus sabe tudo mais que você precisa. Busque a Ele em primeiro lugar. Será que Ele tem sido realmente prioridade? Será que você tem se esforçado para ser um cristão melhor? Será que no seu dia a dia você tem se esforçado para crescer espiritualmente? Ou como Marta, você está distraído com as outras coisas? Mas o Senhor disse que Maria escolheu a melhor parte e dela não lhe será tirada. Marta também conhecia Jesus, abriu a porta para ele entrar na casa dela, era um convidado. Mas ela estava distraída. Não deixe o diabo distrair você. Esteja aos pés do Senhor. Se prostre diante dele todos os dias. Amém? Precisamos entender em que lugar o Senhor está na nossa vida. O livro de Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas, não é? Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver todas as ações e atitudes que a Bíblia fala. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Mas eu duvido que você vai encontrar lá que há tempo de buscar a Deus e há tempo de não se buscar a Deus. Se buscar a Deus é em todo tempo. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as demais coisas o Senhor vai acrescentar a você. Se você ama intensamente, se você realmente pode bater no peito e dizer, eu amo a Deus, Ele está em primeiro lugar na sua vida. E que você possa refletir nessa manhã, em que lugar eu tenho colocado o meu Deus. Será que eu faço tudo primeiro e se der um tempinho, eu dedico algumas horas de oração, alguns minutos de oração a Ele? Porque a gente tem tempo para fazer tanta coisa, né? Tem gente que passa 3 horas no Facebook.
mas não ora 15 minutos. O Senhor tem sido prioridade na vida dessa pessoa? Aí só cada um de nós pode responder. O Senhor precisa estar em primeiro lugar. O alvo, o foco da nossa vida como cristãos precisa ser crescer espiritualmente, ser a cada dia mais parecido com Cristo, ter o caráter de Cristo, matar a nossa carne todos os dias. Ele precisa ser prioridade na nossa vida. Não dê ao Senhor Jesus um lugar qualquer, porque eu costumo dizer que se Ele não estiver em primeiro lugar, Ele não está em lugar nenhum, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. A segunda maneira, então, de percebermos se estamos amando intensamente, se estamos amando de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, é identificar que lugar estamos dando a Jesus nas nossas vidas. A terceira e última maneira de identificarmos se estamos amando intensamente é quando você permanece fiel, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. A terceira maneira de você identificar se você realmente ama Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, é você permanecer fiel, mesmo que as adversidades surjam. Porque há pessoas que estão abandonando o Evangelho, estão abandonando essa palavra por coisas muito pequenas. Qualquer coisinha já dizem, não, estou indo embora, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, não é bem assim, estou passando aqui esse problema, já fiz não sei quantos dias de campanha, não resolve. Sabe por que elas fazem isso? Na verdade, eu entendo que as que saem, as que deixam Jesus, na verdade, para mim, nunca foram dele. Elas estão buscando a bênção, mais do que o abençoador. E Jesus já deixou isso escrito no Evangelho. Uma multidão que o procurava depois que ele fez a primeira multiplicação de pão. E ele disse para os discípulos, eles estão me procurando, não pelos sinais que eles viram, mas porque comeram do pão e se fartaram. Misericórdia. Procuram a bênção, mas não querem relacionamento, não querem comunhão com aquele que abençoa. O coração delas está só na bênção. E aí quando vem uma dificuldade, quando vem um problema, quando vem uma circunstância contrária, já abandonam. Porque não estão firmadas em Deus e na palavra dele. Porque se estiverem, você passa por tempestade, você passa por luta, você passa por adversidade, porque o Senhor diz, no mundo tereis aflições. O Senhor está falando para mim e para você, Ele está falando para os justos. No mundo, querido, você terá aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci, eu estou com você, a minha mão é contigo. Quem ama a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento e com todas as suas forças, permanece firme, mesmo que as adversidades se levantem. Esse é um fiel. Esse está em dia. Esse ama de verdade. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Volte um pouquinho. E a gente encerra então essa parte do amor intenso para irmos para o coração inteiro e a gente concluir. Amor intenso e coração fiel. Aleluia. Mateus 7, 24 tem como título os 2 fundamentos. Aqui, então, nós vamos encerrar esse entendimento da terceira maneira, onde nós identificamos se o nosso amor realmente por Deus está em dia. Permanecemos fiel, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, mesmo que a luta venha, mesmo que a provação venha. Queremos e precisamos entender que estamos sendo lapidados pelo Senhor. Permaneça, não desista, Ele é com você. Mateus 7, 24 diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem
prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa é a diferença de quem serve com o coração inteiro e quem não serve. Essa é a diferença daquele que guarda a palavra, daquele que coloca a sua vida edificada na rocha e aquele que não coloca. Porque como você pode perceber aqui, querido, o versículo 25 e o versículo 27 são quase iguais, mas o final faz toda a diferença. A Bíblia diz que para aquele que ama a Deus, para aquele que pratica a palavra, também veio a chuva. Também transbordaram rios, também sopraram ventos e deram com ímpeto, com força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas a Bíblia diz no verso 27 que todas essas coisas também aconteceram com aquelas pessoas que não estavam edificadas na rocha, que não praticavam a palavra de Deus, que não estavam firmes. E é muito triste ler aqui que quando com ímpeto tudo aquilo se deu contra aquela casa, ela desabou, e a Bíblia acrescenta então dizendo que foi grande a sua ruína. Se você permanecer edificado na rocha, em contato com essa palavra, amando o seu Deus de todo o seu coração e com todas as suas forças, as tempestades virão, os ventos vão soprar, mas você vai permanecer firme, porque você está edificado na palavra dele e ele é com você. Essa é a diferença de quem ama a Deus de verdade. Essa é a diferença de quem ama a Deus intensamente. Ele é prioridade e você permanece fiel, mesmo que as circunstâncias se levantem contra você. A segunda característica que nós, como cristãos, devemos ter é ter um coração inteiro. O Senhor procura por corações que sejam inteiros dele. Abra sua Bíblia no Salmo 86, versículo 11. Que esse salmo, a partir de hoje, seja a sua oração. Salmo 86, verso 11. Vamos ler juntos? Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Aleluia. Que essa possa ser a sua oração, querido, todos os dias, que você possa todos os dias pedir ao Senhor: Senhor, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu possa temer o teu nome. Aleluia. A Bíblia nos traz, querido, um exemplo de um homem que certamente você já ouviu falar, um homem muito conhecido. Um homem que começou muito bem, mas não terminou da mesma forma. Um homem que pediu a Deus sabedoria para governar a nação, mas o fim da sua vida foi muito triste. E o Senhor não nos esconde isso, a Bíblia não nos esconde isso, e isso é maravilhoso porque está tudo exposto aqui. E se o Senhor permitiu e mandou que colocasse e que registrasse nas Escrituras, é porque eu entendo que isso precisa ser exemplo para mim e para você. Esse homem que começou muito bem, mas teve um fim muito triste, foi Salomão.
Nós vamos estudar um pouquinho aqui a história dele. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 9. Estamos então aqui ministrando a segunda característica de uma vida diária de comunhão com Deus. Coração inteiro nas mãos do Senhor. É o que precisamos ter. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 1, na minha Bíblia tem como título A Aliança do Senhor com Salomão. E a Bíblia diz: sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designar a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. O capítulo 9 fala aqui de uma forma bem clara da aliança de Deus com Salomão. E aqui fala claramente das consequências que haverá se o coração dele permanecesse fiel, e das consequências que haveria se o coração dele fosse infiel. Em todo esse capítulo 9 aqui, do verso 1 até o verso 9, para mim, e eu creio que para você também, ficou muito claro. Se você permanecer fiel, Salomão, eu farei isso, isso e isso. Se o seu coração se desviar, eu farei isso, isso e isso. Preste atenção. Parecia que estava tudo muito claro, né? E estava. Mas mesmo assim, diante de tudo que está escrito aqui, Salomão decidiu seguir, tristemente, um outro caminho. O homem que recebeu sabedoria para governar toda a nação de Israel, no fim da sua vida, seguiu outro caminho e quebrou essa aliança. O capítulo 11 começa com a idolatria de Salomão. Que coisa triste. E a Bíblia diz: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses.
A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Que tristeza, irmãos! E é por isso que eu digo aqui, como nós falamos no Salmo 86, a nossa oração diária deve ser: Senhor, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome, para eu não pecar contra ti. O nosso coração, querido, precisa ser inteiro nas mãos de Deus. Precisamos permanecer fiéis. Não podemos seguir a outros deuses. E quando falamos deuses, as pessoas logo pensam em deuses comuns aqui, mas você pode estar fazendo, na verdade, na sua vida, outros deuses com outras coisas que você coloca como prioridade na sua vida. Isso se tornou um Deus para você. E a Bíblia diz que somente a Ele você deve amar, somente ao Senhor, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Não faça outros deuses para você. Não divida o seu coração. O Senhor precisa do seu coração por inteiro. O seu coração precisa ser dele para você não se desviar. E é por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso é palavra para mim e para você. Estamos de pé? Estamos. Vamos vigiar, precisamos permanecer de pé. Cuide para que você não caia, que o Espírito Santo nos fala nessa manhã. Eu preciso do seu coração inteiro. Vigie a sua vida, vigie o que você tem feito. Me ame intensamente, me coloque como prioridade, seja fiel a mim. Eu preciso que você esteja de pé, é o que o Senhor diz para nós, mas precisamos estar vigilantes. Isso é uma reflexão que precisamos fazer todos os dias da nossa vida como cristão. Estamos amando intensamente, estamos dando a Jesus o lugar devido, estamos buscando a presença dEle, estamos com o nosso coração totalmente nas mãos dEle. É uma reflexão diária que eu e você precisamos fazer. E como a gente mantém esse nosso amor intenso, como a gente mantém o nosso coração fiel buscando ao Senhor, se alimentando dessa palavra todos os dias. Precisamos ter fome e sede dessa palavra. Precisamos buscar, orar, nos consagrar, ler as Escrituras, aprender delas todos os dias. Assim como nos alimentamos fisicamente todos os dias, muito mais o nosso espírito precisa estar forte, alimentado. Eu costumo dizer que o nosso espírito precisa pesar 1 tonelada e a nossa carne 1 grama, porque eles vão brigar. Somos seres humanos, somos humanos. A tua carne vai brigar, ela vai querer prevalecer, mas se você está em comunhão com Deus, se você diariamente tem se consagrado e buscado em Deus essa palavra, o seu espírito vai prevalecer e essa guerra o Senhor vai ganhar. Nós precisamos, como humanos que somos, matar a nossa carne todos os dias. Todos os dias é uma guerra diária. Mas para isso, nós precisamos buscar a Deus todos os dias. E não apenas uma vez por semana. Não apenas nas 3 primeiras horas do domingo. É todo dia. É todo dia. Para esse amor permanecer intenso, tem que ser todo dia. Para esse coração permanecer fiel, tem que ser todo dia. Para permanecer de pé e não cair, tem que ser todo dia. Comunhão diária, sede pela palavra de Deus, santificação, busca. Todos os dias. E nós podemos fazer isso. Há 24 horas no dia nós podemos fazer isso, não há desculpas. Eu costumo dizer que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Quando você quer, você dá um jeito.
Mas quando você não quer, qualquer desculpa vem. Se você quiser, você vai dar um jeito. Porque o Senhor tem que ser prioridade. De manhã, à noite, no intervalo da tarde, eu não sei como é o seu dia a dia, mas você precisa se separar todos os dias para buscar a Deus. Para que você permaneça de pé. Para que você continue amando intensamente. Para que o seu coração esteja fiel. Você não precisa abrir, mas eu quero encerrar essa ministração dizendo a você, declarando sobre a sua vida a palavra de Provérbios 4, 23. Não precisa abrir. Eu leio para você. E eu encerro aqui essa ministração, declarando Provérbios 4, 23 sobre a tua vida. E essa palavra diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você pode declarar isso? Diga sobretudo. Diga mais uma vez, sobretudo. Diga sobre todas as coisas que eu devo guardar, guardarei. Faça assim, guardarei o meu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o seu coração, querido. Mantenha o seu coração fiel ao seu Deus. Mantenha o seu coração apaixonado por Ele. É o melhor caminho a seguir, amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Como já havia dito, estou voltando. Você ouviu a ministração da pastora Léa Rocha, que fala sobre o amor intenso, um coração inteiro e verdadeiro. Para entendermos que o seu cônjuge e seus filhos se amem uns aos outros, você tem que ouvir uma certa palavra, que diz em Evangelho de João 15, do 9 ao 12. Ele diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo é que tenho guardado os meus mandamentos de meu Pai, e permaneço no meu amor. Aí tenho-vos dito, para que isso seja minha alegria e permaneça em vós. É a alegria dos filhos diante do Pai. E a vossa alegria seja completa. Ou seja, se seus filhos agradam os seus pais, de que modo seja para indicar o coração desse amor, você está certificando a obra de Deus para que tenha fidelidade ao seu casamento. E o versículo 12 diz o seguinte: o meu mandamento é esse, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, você tem que amar o seu próximo. Ou seja, seu cônjuge, seja esposa ou marido. Aí, nessas instruções, você pode edificar a sua família diante do teu Pai, que é Jesus. Jesus tem um casamento blindado para que nós possamos estar edificando as vossas obras, pelo amor de Cristo, a nossa presença. E diante da tua fidelidade, você está permanecendo a obra da família da graça divina. E você tem que estar jurando fidelidade ao nosso amor como uma vontade. E a vontade é o que nos traz a nossa virtude do teu amor sobre a sua família.
e sobre a sua família você tem confiança naquilo que você está jurando para Jesus. Provérbios de Salomão 3. Provérbios de Salomão 3, versículo 3, ele diz o seguinte: não te desamparem a benignidade e a fidelidade e atas ao teu pescoço, escreves na tábua o teu coração. Ou seja, se você está com o coração santificado e adorado diante do Senhor, pode ter certeza que o seu cônjuge, seja mulher ou seja marido, possa estar edificando a tua casa, edificando o matrimônio. E nesse matrimônio, você pode estar certeza disso, que o seu casamento esteja blindado por Senhor Jesus. Então, o casamento é uma família. Aí é carta de Paulo aos Colossenses 3. Colossenses 3. O versículos de 18 a 22, ele diz o seguinte, versículo 18: vós mulheres estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém, Senhor. Vós maridos, amai a vossa mulher e não os irriteis contra ela. Um ponto importante é que, se você, desde que ama de verdade, não pode ir contra a sua mulher. Isso é pecado maior, isso não é amor, o que pode levar diretamente à perdição eterna, como muitos foram perdidos, porque irá contra o seu semblante é pecado maior, não é amor. Então, para que você ama, você tem que compreender os sentimentos dela. Aí o versículo 20 diz: vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Mas os vossos pais, não irritem os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Ou seja, se o seu filho está feliz, agrade-os, para não deixá-los a saúde se comprometer. Olha. Então, tem que ter ânimo, tem que ter alegria. E a alegria é a fonte de vida do Senhor. E daí, nós temos que ter a nossa felicidade através da fé. E a felicidade através da fé é uma orientação de Deus. E a felicidade não corre de uma hora para outra. Você tem que jurar a nossa alegria diante do Senhor. Diante do Senhor, nós temos que conhecer a vontade de nossa vida do Senhor. Amor, de alegria, de contentamento e de felicidade. Aí, você vê
Salmo 89:15. Salmo 89:15. 89:15. Salmo 89, versículo 15. Ó. Bem-aventurado o povo que conhece o seu objetivo. Andará o Senhor na luz de tua face. E teu nome se alegrará todo dia. Todo dia. Se você recebe um amor fraternal diante do Cristo, você pode estar com toda alegria perante ao Senhor. E perante ao Senhor, o seu nome nunca falhará. E pois nunca falhará, o seu casamento, você pode estar sujeito à edificação da família. E a edificação da família vem da vontade de Deus. E no versículo 22 ele diz: vós servos obedecei, e a tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo a sua aparência. Ou seja, não sirva que diz, mulher bonita, não quer saber da nossa vida. Não! Assim você está se distanciando para agradar os homens. Mas a simplicidade de coração deve honrar a Deus. Você tem que ouvir a palavra e receber pela palavra a nossa santificação. Para que o nosso corpo esteja em santidade, aí eu vou citar o Evangelho de Mateus, capítulo 18. Versículos 18 ao 20 da Almeida Revista Atualizada, ele diz o seguinte: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado dos céus, e tudo que desligardes será os desligados dos céus. A partir do momento que você não tem confiança no seu casamento, não vou dar as informações do nosso cônjuge, não vou dar isso, não vou dar aquilo. Só que você se está negando tudo, você está sendo sujeitado a ficar sozinho. Aí o seu casamento não pertence a Deus, pertence ao mundo. Aí que é perigoso. Aí eu vou dizer no versículo 19, que em verdade vai dizer o quê? Se dois estão entre vós sobre a terra, concordarem e repetir qualquer coisa por ventura, perdirem civilidades concedida ao Pai que está nos céus. Ou seja, você está olhando o juramento ao fidelidade. A fidelidade do seu marido ou de sua mulher. Quando você julga fidelidade, você tem que estar com o coração em verdade. Pois a verdade é a palavra de Deus. É o que está escrito aqui, é o que está escrito na verdade da internet, não mudará. Não mudará. E ele diz no versículo 20 o seguinte. Versículo 20 o seguinte. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. O matrimônio é todo mundo junto, para a graça comum, para a graça divina. Para que a família seja salva, tem que estar a família junto. Mesmo estando nas mesmas ministrações ou em outras ministrações, mas andando sempre no caminho de Deus para a nossa família. E para terminar, que a família, através da fé,
Em Hebreus, Epístola de Hebreus 10. Epístola de Hebreus 10. Versículos 24 e 25, ele diz: e consideremos uns aos outros para que nós estimularmos ao amor e as boas obras. Fé sem obras é morta. Para a salvação da graça divina, isso está em no bíblico 01, ele diz que nós temos que considerar umas das outras responsabilidades para que a obra do Evangelho continue em santificação e em verdade. E o versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais vezes que vai se aproximando daquele dia. Ou seja, o casamento é salvo diante da sua própria família. Essas são as orientações desse sermão bíblico para que nosso casamento seja fruto de santificação e verdade. Era isso que temos para hoje. E espero que tenha gostado, para que os nossos sermões bíblicos sejam edificados na obra do coração de Deus. Espero que tenha gostado desse sermão bíblico e mais ajudas de sermões. É só acessar o e-mail j.pacarana_87@outlook.com. Na paz e na graça divina, até a próxima vez, com os sermões bíblicos do blog do José Pacara.